E aí galera, tudo certo? Se liga, hoje eu vou trocar uma ideia sobre um dos protagonistas mais insanos e diferentes no mundo dos isekais, o Makoto Mizumi. Vou mandar a real, eu sou viciado em asterisco Det Time e Got Reincarnated e Asa Slime asterisco, mas esse aqui, o clima é outro. É mais estranho, mais frio e na moral muito mais profundo. O Makoto não é aquele herói padrãozinho, e isso precisa ficar claro logo de cara. Ele começa como um cara qualquer, tranquilo na dele meio perdido. Só que a vida dele simplesmente explode, ele é jogado em outro mundo, e para completar a desgraça, os próprios deuses tratam ele como um erro de sistema. É aqui que o bicho pega. Em vez de se desesperar, ele muda. E muda rápido. Às vezes rápido demais. Sabe o que eu acho mais irado nele? A determinação. Ele não é do tipo que fica esperando ajuda, esperando amigo vir salvar ou buscando aquele status de escolhido. Ele não depende de ninguém. Se tem que fazer, ele faz. Se é perigoso, ele vai pra cima. Se dói, ele aguenta. Isso faz dele alguém assustadoramente independente. E sendo sincero, é até meio triste. Pensa comigo, o moleque tinha uns 16 anos quando foi transportado. Ele foi forçado a crescer na Mahan, em um mundo estranho, sem apoio, sem base nenhuma e o mais pesado, sem direito de demonstrar fraqueza. Só que o jogo vira rápido. O Makoto se adapta fácil demais. Qualquer situação, qualquer monstro, qualquer perigo. Ele não só sobrevive, ele molda a situação. Dá até a impressão de que não é ele quem está se adaptando ao mundo, é o mundo que está se dobrando para ele. E aqui entra o contraste que é o grande trunfo desse personagem. Por fora ele é calmo, até gente boa. Protege quem está por perto, ajuda quem precisa. Mas por dentro, ele não tem aquela fé ingênua na humanidade que a gente vê em outros protagonistas. Ele não espera ser salvo e não confia na honestidade de ninguém. Isso torna ele único. Ele não é um herói clássico, não é salvador, não é conquistador, nem um líder idealizado. Ele é só um cara que caiu num mundo onde a regra é clara, ou você fica forte, ou você é apagado do mapa. E aos poucos, ele começa a atrair verdadeiros monstros de nível catastrófico pro lado dele. É aqui que a história sobe de nível. O Makoto não é só forte. Ele vira o ponto de virada, o epicentro onde o mundo começa a se transformar. Só que o mais sinistro, ele parece não ter noção da própria magnitude. Para ele, poder não é objetivo. É só ferramenta de sobrevivência. E cara, isso é o que mais assusta. Porque gente que tem poder e não sabe, ou não se importa, com o peso disso, acaba sendo muito mais perigosa do que quem usa com malícia. Ele tem aliados, sim, mas ele continua sendo uma figura isolada. Ele não constrói a vida em volta de ninguém. Ele segue o próprio caminho, e o resto, ou acompanha o ritmo ou fica para trás. A sacada é essa, ele não é aquele clichê que une todo mundo pelo poder da amizade. Ele é um cara que está construindo o próprio mundo, porque o mundo antigo parou de fazer sentido para ele. Quanto mais você assiste, mais você sente que ele já não é mais um humano comum. Ele continua sorrindo, continua falando baixo, mas a forma como ele enxerga a realidade mudou. Ficou mais fria, mais distante. É isso que prende a atenção. Você não faz ideia do que ele vai virar. Herói? Monstro? O líder de uma nova era? Ou algo que foge de qualquer categoria? Não é só sobre força ou porradaria. É sobre ver uma personalidade se transformando bem debaixo do seu nariz. A jornada do Makoto Mizumi não é sobre se tornar um herói. É sobre um cara que a cada passo, deixa de ser humano no sentido que a gente conhece. E tem mais um detalhe crucial sobre o Makoto, que passa batido por muita gente no início. Mesmo com um poder absurdo, ele não se deixa levar por essa mentalidade de escolher um lado. No mundo dele, a treta é infinita. Demônios, humanos, raças diferentes, politicagem pesada, guerras por território. Normalmente em qualquer isekai, o protagonista forte acaba se tornando massa de manobra de alguém. Ou você tá com os humanos, ou com os monstros, ou serve a um império. O Makoto é a exceção. Ele está fora dessa caixa. E se liga no peso disso. Se ele quisesse, ele resolveria qualquer guerra num estalar de dedos. O equilíbrio do mundo mudaria instantaneamente com ele escolhendo um lado. Mas ele não faz isso. Não é por ser o herói bozinho clássico, e sim porque ele saca a malícia por trás disso tudo. A posição dele é clara. Ele não apoia ninguém. Ele não se sente na obrigação de entrar nas guerras alheias. Na real, ele não confia em ninguém, nem em gente, nem em monstro, nem em governo. Mas aqui tem um ponto de virada. Ele tenta agir com o que ele considera justo. Não aquela justiça utópica de anime, mas a dele. Ele não é sádico, não destrói por prazer e não entra em conflito se der para evitar. Porém, se alguém ameaça os dele, ou o território dele, aí o bicho pega e ele não tem dó.
Por isso é tão difícil classificar o cara. Ele não é herói, não é vilão, não é político. Ele é um sistema por si só. Um ponto fora da curva que não segue as regras do jogo. O maior paradoxo do Makoto é esse. Ele não quer fazer parte do conflito, mas o fato de ele existir já muda o tabuleiro inteiro. O mundo vê como uma ameaça justamente por ele ser um fator incontrolável. Para uns ele é a salvação, para outros o fim, mas para o mundo, ele é a variável que ninguém sabe como calcular. Aí você se pergunta, por que ele não age como um herói salvador dos oprimidos? Cara, a resposta está lá atrás no início com a deusa. Quando ele foi jogado nesse mundo como se fosse um lixo, tratado como um erro de sistema, sem direito a nada, ele aprendeu a lição mais importante de todas: não se confie em autoridade nenhuma. Ele viu o lado dos demônios e percebeu que não existe lado certo. São só civilizações tentando sobreviver com seus próprios motivos. Ele entendeu que no caos não existe juiz. Por isso, ele se tornou a terceira via. Ele não está ali para provar quem está certo, ele está ali para existir. Ele não se mete nas guerras porque se ele se meter, ele vira ferramenta. E o Makoto não é marionete de ninguém. A regra dele é simples: não encosta em mim, não encosta nos meus. Se respeitarem isso, tá tudo bem. Se não, bom, ele destrói a ameaça na base da eficiência. No fim das contas, a real força dele não é só a magia apelona, é a postura. Ele entende que assim que você escolhe um lado, você perde a sua liberdade. Quem tenta puxar o Makoto pro conflito no fundo não quer justiça, quer o poder dele como arma. Ele se recusa a ser esse ativo de guerra. E sendo assim, ele continua sendo a figura mais intrigante do cenário. Ele está fora da engrenagem, mas a engrenagem inteira continua girando em torno dele. Se você curte izekais que vão além da porradaria, que entregam uma evolução de personagem real, onde o mundo é frio e o herói está em constante mutação, essa história é obrigatória.